Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Antes de você começar, Mário Flávio, deixa eu mandar logo um abraço aqui. Um abraço! Reina, manda um abraço para Erivan. Ele trabalha no condomínio onde eu moro. Me viu saindo com o crachá da rádio. Disse que ouvia você e Mário todos os dias na hora da política. Então, um abraço! Um abraço! Erivan. Valeu, Erivan. Obrigado. Obrigada, meu querido. Nos outros momentos também é importante. É. Agora eu escuto desde as 7 da manhã. Vamos só a partir das 10 horas, tá certo? Aliás, ouça 24 horas a Rádio Cidade, que é importante, tá? O Pipoco é um sucesso atrás do outro. Exatamente. É isso mesmo. Bora, Mara. Acaba hoje, né? Olha, acaba hoje a propaganda. Hoje é a propaganda, né? Eleitoral, né? Porque acaba. não vai acabar antes dos próximos 4 anos. Porque acabou, viu? É verdade. Acabou, acabou. Rádio Felicidade, eu vou para o nosso canal no YouTube para acompanhar as nossas dancinhas ao som das gracinhas de Lucas Medeiros. Então, Não gosta da acabou minha a propaganda eleitoral, nós tivemos o penúltimo guia no rádio, daqui a pouco ao meio-dia tem o último, na televisão tem o penúltimo de 1 da tarde e às 8 da noite tem o último. E a programação praticamente eleitoral da TV e do rádio, ela encerrou já às 10 horas da noite com um debate, né, na TV entre Lula e Bolsonaro. Tivemos ontem um debate entre Raquel e Marília, né, um debate, digamos que todo mundo ficava naquela esperando mais, né? Foi um debate que acabou sendo repetitivo em alguns temas. A insistência de Marília Reis em tentar jogar que Raquel apoia Bolsonaro o tempo todo, Raquel dizendo que Marília é apoiada por Paulo Câmara, isso aí ficou bem repetitivo. Marília o tempo todo falando também o nome do ex-presidente Lula, Raquel atacando o vice de Marília, que é o Sebastião Oliveira. Enfim, depois sobrou para as famílias. Raquel falou da família de Marília, Marília falou da família de Raquel. Olhe, a sororidade entre as mulheres passou longe ontem, mais uma vez, porque eu confesso que a gente esperou tanto para uma mulher ser governadora, né? E eu confesso que eu esperava mais um nível de um debate mais elevado. Mas foi muito baixo, a verdade é esse, o nível desses debates que aconteceram entre as duas. Porque ontem teve uma hora que ficou uma discussão, né? Lembrando que o nível não... Aí não tem a ver com meninos e meninas, né? Mas isso que eu esperava mais, porque a gente esperou tanto, né, que esse momento acontecesse. Aí quando a gente vai com a discussão ontem, você teve seus filhos em maternidade particular, você também teve, né? Assim, que daqui a pouco um negócio sobre o ovo. O ovo é proteína vegetal ou animal? E aí, enfim... Passaram longe temas como educação, passaram longe temas como infraestrutura. Eu acho que foi a eleição que passaram debates de verdade com propostas, sobre o que se pensa, sobre o futuro do governo e do país, assim, passou longe, né? Quando a gente acompanha o federal, o que foi feito, né? Não o que vai ser feito, mas o que foi feito. E aqui foram esses ataques, né? A gente achava, como o Mário falou, como eram duas mulheres, ia ter um clima mais civilizado, digamos assim. Uma está grávida, outra está enlutada. Mas não foi isso que aconteceu. Mas eu repito, né? O nível não baixou porque são mulheres. Claro. É porque... A gente espera mais. A gente... talvez... Menos eu esperava. Talvez a estratégia de campanha... de cada um, viu? Se a gente ficar só de proposta, não vai dar certo. Então vamos tentar ir nas feridas de cada uma. Isso. Né? Na verdade, as campanhas eleitorais... Saco, viu? Quando Muito a eleição chatinho. ela está acirrada, as campanhas eleitorais elas são focadas na desconstrução do adversário. Do outro, né? Falar mal do outro porque desestabiliza. Ontem, por exemplo, Raquel teve muita dificuldade quando o assunto foi a empresa caruaruense. Gaguejou, se enrolou, foi para lá, foi para cá e não conseguiu responder. Marília teve dificuldades quando Raquel acusou ela de ser mentirosa várias vezes. Né? Quando falou do vice dela, ela tentou defender o Sebastião Oliveira e aí também se enrolou um pouco. Eu diria que ontem a gente é acostumado com uma Raquel sempre com uma boa desenvoltura nos debates. Ela ontem, eu acho que não estava tão legal para ela o debate, né? Eu acho que
Talvez a inconstância, né, desde que o marido dela morreu, Raquel é normal. Tá bem, não tá, daqui a pouco tem crise de choro, daqui a pouco volta, isso é o que a gente tá sabendo nos bastidores. E aí pode ter acontecido isso. Mas ontem eu achei que ela não estava nos melhores dias não. E Marília Reis, ela foi uma franco-atiradora, ela foi para o ataque o tempo todo com relação a Raquel. Marília é uma postura que a gente via sempre relacionada ao pessoal de esquerda, né, Mário? Tanto que o próprio ex-presidente Lula agiu dessa forma durante muito tempo. Só quando ele virou ali o Lulinha Paz e Amor, né, que foi o divisor de águas, quando ele conseguiu finalmente, após derrotas em outras eleições, conseguir ser o presidente da República. Mas é uma postura muito comum, né, nos partidos mais de esquerda, pelo menos a minha avaliação assim bem rasa. Achei Raquel muito séria e não tinha muito contato visual com Marília. O que é que a gente observa também é que o formato é diferente, né, Mário? A Globo adotou o formato que já é comum nos Estados Unidos, que a Band usou no primeiro debate com os presidentes no segundo turno, que é aquele tempo ali de 15 minutos corrido e cada um administra da forma que quiser, aí fica em pé, olha para a câmera, olha para o adversário. Talvez eu achei Marília mais à vontade nesse formato do que Raquel, né? Isso aí, esse formato provavelmente vai tomar conta dos debates pelo menos pelos próximos 8 anos. Eu acho que é o futuro que é mais bacana do que aquele negócio de réplica. No segundo turno, né? Eu acho que no primeiro turno no primeiro tem como fazer, não, porque são geralmente 6, é muita 7 candidatos, aí não tem como você fazer isso. Uhum. Mas as redes sociais estão daquele jeito, né? O pessoal de Marília diz que Marília ganhou, o pessoal de Raquel diz que Raquel ganhou, mas a gente só vai saber quem vai ganhar só o domingo, né, Mário? Essa campanha, na verdade, Renata, além da desconstrução do adversário, da adversária, no caso aí daqui de Pernambuco, ela também é a campanha das narrativas. Cada campanha que cria narrativa. Então, Marília diz que ganhou o debate, Raquel diz que ganhou o debate. E Marília diz que o pessoal de Raquel diz que Raquel é mais preparada. Aí o pessoal de Marília joga a história de que... Eu não sou seu primo. Joga aquela história de que Raquel é a candidata de Bolsonaro e não assume. Então foi a campanha inteira nessas narrativas, como o Rap Nacional. A campanha de Bolsonaro alega perseguição, né, do Supremo. A campanha de Lula diz que Bolsonaro está com choro. E por aí vai. O que eu sinto, honestamente, é que, falando da eleição nacional, as duas campanhas estão tensas. Né? Quem encontra vantagem antes da hora, aposta na empolgação, essas coisas, é militância. Mas as campanhas, elas não estão. Porque se tivesse tudo tranquilo como está, a gente estava vendo aí as posições que os candidatos vêm tomando, Lula e Bolsonaro, nos últimos dias, não. Então os dois vêm fazendo gestos aí que a eleição está indefinida. Ontem saíram 4 pesquisas de intenção de voto. 2 com Bolsonaro na frente, 2 com Lula na frente. Todas as 4 dentro da margem de erro. 4 pontos para lá, 3 pontos para cá. Então é uma situação indefinida. E quando você faz o recorte dos estados, é que você fica mais em dúvida ainda. Porque, por exemplo, saiu a Atlas ontem do Rio Grande do Sul. Na Atlas do Rio Grande do Sul, Bolsonaro está na frente de Lula. Aí quando você vai ver a eleição para governador, Eduardo Leite está na frente do candidato de Bolsonaro. Aí a gente fica meio sem entender como é essa conta, né? São Paulo, por exemplo, ontem saiu a pesquisa que o candidato... Como é o nome do governador de Bolsonaro? Lembra aí? Tarcísio de Freitas, ele está na frente de 10 pontos do candidato Haddad. E aí quando sai a pesquisa para governador do mesmo instituto, que é o Atlas, Bolsonaro tem 3 pontos na frente de Lula. Aí é uma conta que ela não bate, né? Como é que o candidato de Bolsonaro tem 10 e o outro só tem 3? Aí você vai para Minas, né? Tá uma eleição apertadíssima lá. E o Zema ganhou lá com muitos votos. Rio de Janeiro, Bolsonaro na frente. No Nordeste, saiu a pesquisa hoje de Alagoas para o presidente. Né? Acho que Alagoas talvez seja o estado que Bolsonaro tem mais votos naquele Nordeste. É quase 40%. Né? Então, assim, é uma situação que a gente vai vendo que vai gerando um clima de indefinição. Porque, repito, a militância que teve mais animada domingo, que ia levar mais gente para votar, ela tem uma chance danada de ganhar essa eleição. Porque tem gente que não está muito preocupada. Talvez gente no primeiro turno que olhou achava que Lula ia ganhar
a eleição e não foi votar de Bolsonaro, ou ao contrário, gente que era de Lula não foi votar, porque disse, ele vai ganhar mesmo, que as pesquisas indicavam. E as pesquisas elas não estão servindo de balizamento porque elas erraram demais no primeiro turno. E elas estão muito divergentes no segundo, né? Então, a gente espera, né, Renata, que até umas 8 horas tem uns malucos aí postando nas redes sociais, até a hora que vai ter a definição. Tal hora vai acontecer isso, cientistas isso. políticos dizem que um vai virar após 88% das urnas apuradas. Até a hora, 8h30 da noite. Por volta das 8h30 da noite. Alguns cientistas políticos. Para mim era gigante. Eita resenha. O Rodrigo Melo está dizendo que o debate é 9h30 da noite hoje. É isso mesmo, 9h30. Então se eu falei 10 horas, é 9h30, tá? Então, perdão aí pelo nosso equívoco. Isso, então 9h30 da noite o debate é mais cedo, é melhor, porque a galera, infelizmente, não, 10 horas... Mas amanhã é sábado, né? Aí dá pra gente ir agora mais tarde um pouquinho, né? 10 horas e 22 minutos. Aqui na Rádio Cidade, a gente não vai encerrar agora, tá? A gente vai chamar Ana Rebeca Passos, ao vivo, que é o assunto... A gente continua falando sobre eleições, então para a gente fechar direitinho esse bloco, é o seguinte, muitos eleitores ficam em dúvida sobre o que é permitido no dia da votação. A gente vem falando isso aqui desde o começo, mas a gente vai falar hoje, vai falar amanhã, vai falar domingo, porque as pessoas sempre têm dúvida, né, Maria? E aí, eu posso ir de bermuda, posso ir de chinelo, posso levar meu filho, posso levar celular, posso ir com a camisa do meu candidato ou da minha candidata, posso ir na cor, não posso? Enfim. Ana, então, o que é que pode, o que é que não pode? Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Sempre tem um eleitor desavisado, né? Ou esquecido, né? Porque tem o segundo turno. Não lembro, foi o que eu fiz no primeiro. A gente reforça agora no Manhã Cidade. Acompanhem o meu bate-papo com o advogado eleitoral João Américo Freitas. Ele explica pra gente o que pode, o que não pode. Também para que o eleitor fique atento, tá? Porque, eu não posso ser preso em algumas situações. Acompanhe agora. João Américo, advogado eleitoral, a gente tem que lembrar, né, ao eleitor, próximo domingo, o segundo turno das eleições para presidente, também para governadores, né, dos estados. O que a gente tem que lembrar para o eleitor e para o ouvinte que é permitido e o que não é permitido para o próximo turno? Bom dia. Bom dia, Ana Rebeca. Eu acho que a primeira coisa mais óbvia para a gente lembrar para o eleitor é algumas questões primordiais. Primeiro, que o voto é obrigatório. Então isso quer dizer que o eleitor tem que comparecer e que, caso não compareça, tem que justificar a votação, ou seja, tem que justificar o fato de ele não poder ir votar. E depois que todas as manifestações individuais são permitidas e que as coletivas são proibidas. Então, o que é que se configura de manifestação individual? A manifestação individual é aquela que diz respeito ao eleitor votar com bandeira, com boné, com bottom, com adesivo. Então toda essa manifestação ela é permitida. O que é proibido é o eleitor fazer boca de urna, fazer carreata, passeata, bate-papo, buzinaço, som alto que configure propaganda eleitoral, rodando pela cidade. Então isso é proibido. Outra questão importante é o documento que você pode levar. Então é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Então, passaporte, carteira de identidade, carteira de registro profissional, vamos supor, de jornalista, eventualmente, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, a CNH, e carteira de reservista, são os documentos que são permitidos. Também é bom que se diga que o e-título é documento também permitido, para quem baixou e está lá no celular, vai ter essa possibilidade. Agora vão ser votos para a votação em segundo turno, para presidente e governador. Primeiro você vota para governador e depois para presidente da República. Então, basicamente, eu acho que essas são as orientações que o eleitor tem que ter em mente, né? Lógico que você não vai proibir que o eleitor converse, eventualmente fale, mas você não pode configurar essa distribuição de material de campanha, né, no dia da eleição. Ô, João, em relação também ao porte de armas, né, fica proibido, com exceção de realmente agentes de segurança, né, que podem ter acesso ao ambiente de votação armados, mas sociedade civil não, né? O porte de arma é aquela autorização legal de você andar com a arma. Então, você portar a arma, é isso. Você poder levar a arma, andar com ela sem algum impedimento. Lógico que a gente está falando de porte de arma, quem tem um registro, quem é autorizado
pelo Ministério da Justiça, reconhecido pela Polícia Federal. Então, mas esse porte de arma ele é proibido no entorno, no local de votação e no entorno de votação, no entorno do local de votação, sendo só liberado para aqueles que estão fazendo o trabalho de segurança, seja policiais, militares, civis e federais, estão liberados à utilização do porte de arma. Agora, o cidadão tem um porte de arma, ele não é permitida a sua utilização no dia da votação, tanto no local de votação, nos colégios, nas repartições públicas, como no entorno. Muito bem. Para a gente encerrar, doutor João Américo, em relação ao dia mesmo da votação, né? A gente sabe que o eleitor tem que seguir algumas regras, né, do que é e o que não é permitido. Ele pode ser preso, dependendo de alguma situação? Só pode ser preso em flagrante. Ou seja, se ele estiver cometendo um crime de boca de urna, se ele estiver cometendo um crime, eventualmente, de homicídio ou qualquer outra prática delituosa, ele pode ser preso. Ele não pode ser preso por uma decisão de decretação de prisão preventiva que pode ser revogada. Mas mesmo assim a sua prisão vai ser levada ao juiz eleitoral e o juiz vai analisar a manutenção ou não dessa sua prisão. Mas a regra é que não pode, não só ele também, existe uma regra específica para aqueles que trabalham na eleição, fiscais, delegados de partido, advogados, também os candidatos, eventualmente se um candidato for preso hoje ou se for preso no dia da eleição, ele pode ter a condição de ser votado. Eu acho que essa regra valia muito mais, de forma mais ampla no primeiro turno, você tinha candidato a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente, mas a regra em geral é que a prisão ela não pode ocorrer salvo se for em flagrante. Aí quando a gente utiliza a palavra salvo se for em flagrante, aquele está praticando um crime boca de urna, está praticando compra de votos ou outro crime que não tem relação com a questão eleitoral, ele pode ser preso em flagrante. Doutor João Américo, muito obrigada pelas informações e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Ana Rebeca, um abraço a todos e a gente está sempre à disposição. Vocês acompanharam aí, né, a entrevista com o João Américo Freitas, ele que é advogado eleitoral. Bom, e aí a pergunta, posso votar de bermuda, regata ou chinelo? Sim, tá? Porque a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, não proíbe a utilização de nenhum desses itens. E aí fica a pergunta, máscara eu tenho que usar também? E o comprovante de vacinação? Não é obrigatório, tá, gente? Tem gente que usa ainda pela questão da proteção individual, mas isso não é exigido no momento da votação. E o celular, a gente lembra, como disse o Américo aí, né, quem tem o e-título baixado no aparelho de telefone, você apresenta na mesa as informações, deixa o aparelho lá e vai votar na cabine de votação sem o seu celular. Essas são as orientações, fiquem atentos para o próximo domingo, dia 30, segundo turno das eleições. Renata, Mário.